Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Dando sequência ao nosso tópico de termologia, na aula de hoje faremos uma abordagem a respeito da dilatação térmica dos sólidos. Mas afinal de contas, o que é a dilatação térmica? A dilatação térmica, pessoal, ela basicamente é um fenômeno provocado por conta de uma mudança de temperatura que o corpo vem a sofrer, o que pode proporcionar a ele uma alteração na sua dimensão. Não vamos esperar que essa dimensão seja uma dimensão considerável. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, de forma bem grosseira, como é que poderia mais ou menos ser o efeito de dilatação. Vejamos aqui um corpo depositado sobre esse fogão, né? E ao receber calor, a gente nota então que esse corpo acaba, né, sofrendo uma alteração no seu comprimento. Então nós temos aqui um efeito de dilatação térmica deste corpo. Recebe calor e, como consequência, ele aumenta a sua temperatura, o que provoca então a sua expansão. Para compreender perfeitamente como é que esse processo ele vai ocorrer, eu vou colocar para vocês aqui essa outra imagem. Lembrando que aqui eu tenho um corpo A, digamos que aqui o B, e uma situação agora aqui para o corpo C. Notamos que do A para o B, percebemos um aumento de temperatura. E com esse aumento de temperatura, notamos que a vibração das partículas que constituem esse corpo, ela acaba sendo aumentada. De B para C, notamos que, né, houve um aumento ainda maior de temperatura. Como consequência, as partículas estão ainda mais agitadas. E quanto mais agitadas essas partículas estiverem, significa dizer que maior está sendo a sua temperatura. Como consequência, notaremos um aumento no seu tamanho. Agora, se nós fizermos o processo contrário, seria de C para B e de B depois para A, notaríamos que as partículas vibrariam menos, porque a temperatura estaria sendo diminuída. Como consequência, o corpo sofreria um processo oposto à sua expansão, ou seja, o corpo ele entraria no processo de contração térmica. Então, para que ocorra a expansão, o corpo tem que, né, aumentar essa temperatura, e para que ele sofra uma contração, o corpo ele vai ter que diminuir a sua temperatura. Gente, a dilatação térmica, ela pode acontecer de três formas. Ela pode ser chamada de dilatação linear, quando a nossa intenção for avaliar o comprimento apenas, tá, do material. Se a gente estiver focado em avaliar a dilatação da superfície, aqui eu já estou mostrando uma problemática, né, na dilatação do material, tá, que é o efeito de estourar piso, quando não se deixa um espaçamento suficiente para que ocorra a dilatação perfeita, notamos aí que os pisos estouram, né? Vejamos de forma mais profunda daqui a pouco, tá bom? Então, na dilatação superficial, é quando a gente vai ter o foco em avaliar essa dilatação em duas dimensões. Já a dilatação volumétrica, quando eu tiver interesse numa dilatação, né, em três dimensões. Então, eu posso dizer que a dilatação linear é como se fosse uma dilatação em uma dimensão, a dilatação superficial, uma dilatação em duas dimensões, e a dilatação volumétrica como se fosse uma dilatação tridimensional, certo? É dessa forma que nós iremos aprofundar a nossa aula de hoje. Bem, na dilatação linear, pessoal, notamos que, neste caso, o que vai ser significativo é avaliar como esse comprimento está sendo alterado. Então, apenas a avaliação do comprimento. Olha aqui, nós temos um caso, por exemplo, onde essa estação, né, linha, tá? Onde essa linha, ela acabou sofrendo um efeito de dilatação e elas vão ficando cada vez mais bamba com o tempo. Aqui provavelmente houve um erro no espaçamento deixado para o espaço de dilatação, que a gente chama de junta de dilatação, e quando esse espaço não é obedecido, mostrado aqui na figura acima, os trilhos eles acabam sofrendo esse problema de, né, se encurvar, como está sendo mostrado aqui na imagem. Então, esse espaçamento tem que ser obedecido para que tudo seja, né, dilatado de acordo com o seu conforme, tá bom?
Bem, para poder mostrar como é o dimensionamento da dilatação linear, considere que aqui eu tenha um material que apresente um comprimento inicial a uma temperatura inicial. Digamos aqui, ó, como se ele tivesse a 20 graus Celsius, esse tamanho aqui, ó, esse comprimento aqui, L0, tá vendo? Ao passar por uma temperatura maior, digamos lá que a temperatura atinge a faixa dos 60 graus. Então, de 20 graus para 60 graus, iremos notar que o corpo ele não terá mais o mesmo tamanho. Notamos que houve um crescimento que pode ou não ser significativo dependendo do tipo de material, onde esse delta L atribuído à dilatação do material é o que a gente vai estar chamando de o quanto o material ele dilatou. Para poder mensurar a dilatação, que também nós iremos chamar de variação do comprimento, basta que a gente pegue o comprimento final, ó, como está sendo mostrado aqui embaixo. Se eu souber o valor do comprimento final menos o comprimento inicial, eu sei quanto o corpo dilatou. Ou então, eu posso prever esse tipo de variação de comprimento. De que forma? Basta que eu tenha o comprimento inicial do material, o alfa do material, que é o que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear dele. Lembrando que esse cara aqui é uma propriedade. Ele equivale a uma propriedade de expansão do material. E o ΔT, que equivale à variação de temperatura. Então, quanto maior for a propriedade de dilatação do material, que é o que é chamado de coeficiente de dilatação linear, maior tende a ser a própria variação no comprimento do material. Assim, quanto maior for o comprimento do material, maior tende a ser também essa variação na sua dilatação. Vejamos aqui uma situação para fins de comparação. Antes da gente poder fazer aqui a abordagem do exercício número 1, eu disponibilizei aqui uma tabela contendo alguns coeficientes de dilatação. Por exemplo, o chumbo, ele tem um coeficiente de dilatação que equivale a 29 vezes o 10 elevado a menos 6. E isso aqui, gente, graus Celsius menos 1, é a unidade que será atribuída ao coeficiente de dilatação linear. Então, os coeficientes de dilatação linear, em geral, eles virão com uma potência de base 10, acompanhada com grau Celsius menos 1 ou Kelvin menos 1, tá bom? Bem, então o chumbo tem 29, 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, o alumínio já tem um valor equivalente a 24, o latão tem 19, a prata tem 18, o cobre 17, o ouro 14, e por aí vai, pessoal. Notamos que aqui essa tabela está mostrando valores decrescidos nessa aí, quanto ao seu coeficiente de dilatação. E no primeiro exercício, eu quero fazer um comparativo, a fim de vocês conseguirem notar como é que faz esse tipo de dimensionamento. Ele diz o seguinte: considere duas barras de 10 metros de comprimento, uma de ferro e a outra de alumínio. Ambos a mesma temperatura inicial de 25 graus Celsius, e ao ser expostos ao sol, ambas atingem 55 graus Celsius. As barras sofrerão a mesma dilatação? Vejamos então aqui, gente, ó. Eu tenho que fazer duas contas, basicamente, para poder fazer o comparativo, né? Então, para avaliar se eles terão ou não o mesmo tamanho, é como se eu tivesse aqui uma barra de 10 metros de comprimento, onde a primeira, como ele falou, é uma barra de ferro. Eu vou colocar uma idêntica aqui, ó. Tentar desenhar uma idêntica aqui. Essa outra barra seria uma barra de alumínio. Notamos que a barra de ferro, ela tem um alfa 12, enquanto que o alfa do alumínio é 24. Então, só por aqui a gente já pode perceber que o alfa do alumínio é maior do que o alfa do ferro.
Então, quem tem um maior coeficiente de dilatação vai, obviamente, tender a dilatar mais. Porque, olha só, ele diz que ambos têm a mesma temperatura inicial de 25. E quando você efetuar um processo de aquecimento, você fornecer calor para esse cara aqui, ele vai passar por uma temperatura de 55 graus Celsius. Então, ambos, quando eu falo ambos, eu estou falando que tanto o ferro quanto o alumínio vão passar de 25 para 55. Então, eles vão variar a temperatura de quanto? Para poder medir a variação de temperatura, você vai pegar a temperatura final, que nesse caso seria 55, menos o que ele tinha de temperatura, que seria 25. Então, quando se faz essa conta, notamos que ambos sofrerão uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Bora ver quanto dilata o ferro. Para poder fazer a dilatação do ferro, o que eu preciso? Eu preciso saber quanto era o comprimento inicial do ferro, quanto é o alfa do ferro e quanto é a variação de temperatura do ferro. Então, o ΔL, que é o quanto vai dilatar o ferro, é igual. Como ambos têm 10 metros de comprimento, eu vou colocar 10 aqui, ó. O alfa, que é o coeficiente de dilatação do ferro, vale 12. 10 elevado a menos 6, como está sendo colocado lá em cima, né? E a variação de temperatura, se ele foi de 25 para 55, ele variou 30 graus. Então, vejamos aqui, ó. Ao efetuar esse cálculo, eu tenho 10, como a gente pode notar aí, 10 vezes o 12 vezes o 30. Então, se eu pegar 10 vezes o 12 vezes o 30, o valor final seria de 3.600. Como eu tenho aqui 10 elevado a menos 6, significa dizer que eu tenho 6 casas decimais. 6 casas decimais ficaria então assim, ó. A vírgula é como se tivesse aqui, tá? Onde tem o meu ponto. Eu vou andar para a esquerda 6 casas decimais. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu chegar com a vírgula na frente do 3, eu andei só 4 casas. Então, eu vou precisar de 2. Então, vai ficar 0,036. Se eu quiser colocar os demais zero, eu coloco, tá? Como o comprimento está sendo dado em metro, tá? Eu só vou colocar de forma ajustada, para vocês entenderem legal aqui, ó, que a variação de comprimento do ferro, tá, é 0,0036, ou seja, ficaria 0,0036 metros, e esse valor seria a dilatação sofrida pelo ferro. Bem, quanto seria a dilatação sofrida pelo alumínio? Então, agora, pelo alumínio, a gente vai fazer a conta. ΔL do alumínio seria igual ao comprimento inicial do alumínio, o alfa do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio. Então, substituindo todos os valores, eu terei o comprimento inicial do alumínio também é 10. Só que o alfa do alumínio vale 24, 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura do alumínio também vale 30. Então, na hora que eu for pegar a conta para fazer, eu teria que multiplicar 10 vezes o 24 vezes o 30. Tá? Então, se você pegar aí 10 vezes o 24 vezes o 30, o valor vai dar o dobro do que deu lá. Então, se aqui deu 3.700, agora eu terei que obter um valor de 7.200. Mas lembrando que está multiplicado por 10 elevado a menos 6. Gente, se no anterior o 3.610 a menos 6 deu isso aqui, então, quando a gente fizer do alumínio, vai ficar com 0,0072 metros. Então, a gente pode perceber que a dilatação do alumínio é 0,072, que é maior do que a gente acabou de obter para o ferro. Portanto, aquele material que tiver o maior coeficiente de dilatação, ele vai acabar sofrendo uma maior alteração no seu comprimento. Note que mesmo tendo uma dilatação do ferro e do alumínio, que era para uma barra de 10 metros, a dilatação dele foi muito pequena, ó. Foi da ordem de 3,6 milímetros para o ferro
e da ordem de 7,2 milímetros para o alumínio, então muito pouco. Então a gente nota que a dilatação realmente do alumínio foi maior do que a dilatação do ferro, e isso por conta do alfa do alumínio ser superior ao alfa do ferro. Então aqui já deixo para vocês aqui uma dica. Aquele material que apresentar maior coeficiente de dilatação é o material que terá uma maior dilatação térmica. Vejamos agora um outro exercício envolvendo uma parte gráfica, gente. Observe o comportamento gráfico de dois materiais A e B em função do aumento de temperatura. Qual deles apresenta maior coeficiente de dilatação linear? Note que o ferro e o material A e o material B, eles têm um gráfico que inicia do 20. Esse 20 vai indicar o comprimento inicial do A e do B. Então, pelo gráfico, a gente já pode dizer que o comprimento inicial do material A e do material B é o mesmo. Eles têm o mesmo comprimento inicial. E pela que está sendo indicado no gráfico, ambos valem 20 milímetros. Mas quando você aquece os materiais A e B de 0 até 40 graus Celsius, então isso aqui é a variação de temperatura que está sendo de 40 graus Celsius, a gente nota que o A ele vai de 20 para 20,8, enquanto que o B ele vai do 20 para 20,4. Então a gente já pode perceber, eu vou colocar bem aqui, ó, que o ΔL, que foi o quanto aumentou o A, foi de 0,8 milímetro. Tá? Essa é a dilatação sofrida pelo A. Enquanto que o B, eu vou prolongar aqui o B, ó, deixa eu prolongar aqui o B. O B, ele aumentou, ele foi do 20 para o 20,4. Então, a dilatação do B, que é o ΔLB, foi apenas de 0,4 milímetros. Tá bom? Então, aqui, lembrando que aqui é milímetro. 0,8 milímetro para o A e 0,4 milímetro para o B. Então, a gente já percebeu que a dilatação do A é maior do que a dilatação do B, tá? Nesta variação de temperatura. Então, a gente já poderia indicar que o coeficiente de dilatação do A é maior do que o do B. Mas aqui a gente vai fazer a conta para comprovar. Mas como, tá? Poderia dizer assim, ó, como a variação no comprimento do A é maior do que a variação no comprimento do B, a gente já sabe que o coeficiente de dilatação linear do A será maior do que o do B. A gente só vai fazer a conta para comprovar. Então, vamos lá. Vou fazer, então, aqui, ó. Para o material A, ΔL do material A é igual ao comprimento inicial do A, vezes o alfa do A, variação de temperatura do A. Eu quero calcular o coeficiente de dilatação. Então, o ΔL do A foi o quanto o A dilatou. O A dilatou 0,8. O comprimento inicial do A, pelo que a gente notou, vale 20, que é o mesmo do B, vezes o alfa do A, e a variação de temperatura que o A sofreu é o mesmo do B, que é 40. Então, aqui eu tenho 0,8, que é igual a 20 vezes o 40, e 20 vezes o 40, a gente vai notar, então, 2 vezes o 4 daria 8, ó, tá? Então, no total aqui daria 800 vezes o alfa do A. Então, eu posso pegar aqui, ó, 0,8 e dividir por 800, ó, para poder medir o coeficiente de dilatação do A. Se você pegar, então, 0,8 e dividir esse valor por 800, a gente vai chegar, então, que o alfa do A vai ser um valor da ordem de 0,001, tá? Então, aqui o valor encontrado seria 0,0001 graus Celsius menos 1, que é a unidade do coeficiente de dilatação. Agora eu vou fazer a conta idêntica para o B, para o material B, que vai ficar a dilatação do B é igual ao comprimento inicial do B, o alfa do B, variação de temperatura do material B.
O alfa do B, ou melhor, a dilatação do B foi a metade, ou seja, foi 0,4. O comprimento inicial do B, pelo que a gente viu, vale 20, que é o mesmo do A. O alfa do B é o que eu quero calcular. E a variação de temperatura do B, 40. Então, aqui eu terei 0,4. E, de novo, 20 vezes o 40, eu terei o valor igual a 800 vezes o coeficiente do B. Então, se eu pegar o valor 0,4 e dividir esse valor por 800, que é o que a gente vai ter aqui, né? Então, 0,4, se tu pegar e dividir ele por 800, tu vai ter um valor, pessoal, que é a metade do que a gente acabou de obter bem aqui, ó. Ou seja, o alfa do B, ele vai ser 0,0005, tá? Que é a metade do valor que a gente acabou obtendo para o A. E aqui, graus Celsius menos 1. Uma outra maneira de escrever esse resultado pode ser usando a notação científica. Como eu tenho 3 casas depois da vírgula aqui, tá? Eu vou só reescrever. Ou o alfa do A poderia ser 1 vezes uma base 10, como eu tenho 3 casas depois da vírgula, 10 elevado a menos 3 graus Celsius menos 1. Poderia ser assim. A mesma coisa para o B, tá bom? Eu tenho 4 casas depois da vírgula, então isso aqui poderia ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius menos 1, tá bom? Então tá aí, notamos que, como já era previsto, a dilatação, né, do A ser maior do que do B por conta do coeficiente de dilatação do material A ser superior ao do B. Bem, vamos agora para a dilatação superficial. Aqui eu coloco uma conversa, né, entre duas moças. Por que há essa distância entre as placas? Aí a moça, né, responde, é para evitar rachaduras provocadas pela dilatação térmica. Observe o seguinte, gente, quando um material está perfeitamente colocado, a gente nota que há uns espaços deixados para que o material ele expanda. Esse espaço deixado, ele é chamado de junta de dilatação, que está sendo aqui, ó, apontado para essa seta, e é o mesmo que está sendo deixado aqui, por conta dessas placas. Entre as placas é deixado o espaço. O espaço para o material dilatar. O espaço para o material dilatar é chamado de junta de dilatação. Quando esse espaço ele não é obedecido de forma correta, aí acaba ocasionando alguns problemas, como, por exemplo, podemos ver nessa imagem. Provavelmente, quando foi sentado esse piso, a distância deixada entre as lajotas, ela não foi obedecida. Como consequência, acabou, né, ocorrendo rachadura por conta do efeito de dilatação térmica desses materiais. Bem, vamos agora quantificar essa dilatação superficial. Imagina que a gente tenha aqui primeiro material, aqui eu tenho uma placa, né? Essa placa ela tem uma área A0, numa temperatura inicial T0. Digamos que a temperatura, de novo aqui, para ficar mais fácil, digamos que eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius. Aí essa placa aqui, ela tem uma área inicial. Quando você acende a chama e começa a aquecer essa placa, a gente vai notar que a placa ela vai aumentar o seu tamanho, ó. Ela vai sofrer um processo de expansão. E ela, ao expandir, ela vai, obviamente, aqui aumentar o seu tamanho. De forma que a nova área é maior do que a área inicial. Então, a área aquecida é maior do que a área quando ela estava fria. Mas como é que eu consigo medir essa área? A gente consegue medir de duas maneiras. Ou eu vou medir essa variação da área, como sendo a área final menos a área inicial, ou eu posso medir essa variação da área, como sendo a área inicial, que eu estou chamando de A0, vezes o beta, que é chamado agora de coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT. Como trata-se de uma dilatação bidimensional, eu não posso mais ter um coeficiente de dilatação linear. Eu tenho que ter uma dilatação superficial. Portanto, o beta agora, ele passa a ser
duas vezes o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação superficial, simbolizado aqui pela letra beta, vai ser equivalente a duas vezes o alfa. Então é dessa maneira que a gente vai trabalhar para resolver problemas de dilatação superficial. Então, observa que a própria expressão mostrada aqui, ela é muito parecida com a expressão que a gente mostrou no anterior. Então, a variação da área, que é a área final menos a inicial, é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. E, por fim, nós temos a dilatação volumétrica. Observa que se um vidro tiver frio, ele tem uma dimensão, e ao aquecer o vidro, ele acaba, sofrendo um processo de expansão. O mesmo pode ser observado aqui. Observa que essa bolinha passa tranquilamente aqui, por esse aro, mas quando eu faço o aquecimento da bolinha, ela aumenta o seu tamanho e ela não passa mais no aro. Então, a gente pode afirmar que a bolinha aumentou o seu volume, aumentou a sua superfície também. Se aumenta a superfície, também aumenta o seu volume. Então, ao aumentar esse volume, nós temos um tipo de dilatação tridimensional. Como é que se faz a avaliação dessa dilatação volumétrica, pessoal? A dilatação volumétrica, ela pode ser calculada como sendo a variação do volume, volume final menos inicial igual aos anteriores. Aqui eu tenho que a variação do volume é o volume final menos inicial, que é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. Nesse caso, eu simbolizei aqui pela letra gama, e essa letra gama indica a propriedade térmica de dilatação volumétrica, e que tem uma equivalência a ser 3 vezes o alfa. Porque lembrando que o alfa é linear e o gama é volumétrico, então ele tem 3 vezes esse valor. Vezes o ΔT, que nesse caso significaria a variação de temperatura. Onde a dilatação volumétrica também ela pode ser empregada, gente. Aqui eu mostrei 3 pontes diferentes aqui, Aqui nós temos uma junta, de dilatação, mostrando aqui, especificamente nesse gradeado. Temos esse espaçamento que foi deixado aqui, nessa primeira ponte. Vou pintar aqui. Então, esse é o espaçamento, fica meio que rachado, Dá um aspecto rachado lá na pista, mas no fundo não está rachado, tá, gente? É porque esse bloco do lado daqui, ele foi construído de forma separada. O bloco 1 foi construído separado do bloco 2. E aqui a gente tem um problema de dilatação, tá vendo? Então, o bloco 1 e o bloco 2, um está tentando aqui empurrar o outro, que acaba ocasionando um efeito, de dilatação, que acabou causando um dano aqui, na própria estrutura. Então, esse é o problema que pode acontecer mediante a efeito de dilatação. Bem, pessoal, com isso a gente entra em mais alguns exercícios, onde o terceiro exercício ele diz o seguinte: um quadrado foi montado com 3 hastes de alumínio, onde o alfa do alumínio 24, 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, como a gente já havia, inclusive, feito uma continha lá anterior, e uma haste de aço, que nesse caso vale 12, 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, a gente nota que o alfa do alumínio é o dobro do alfa do aço. Todas inicialmente a mesma temperatura. O sistema é, então, submetido a um processo de aquecimento, de forma que a variação de temperatura é a mesma em todas as hastes. Podemos afirmar que, ao final do processo de aquecimento, a figura formada pelas hastes estará mais próxima de 1. Letra A, quadrado, B, retângulo, losango, trapézio ou letra E, isósceles. Note, gente, que o alfa do aço, como está sendo colocado aqui em cima, é menor do que o alfa do alumínio. Então, na hora que você aquecer, o aço vai aumentar o comprimento? Vai. O aço vai aumentar o seu comprimento, tá, gente? O aço vai. Mas o alumínio aumenta mais.
Se aqui aumentou esse pedaço, o alumínio vai aumentar um pouquinho mais, vai aumentar o dobro, né? Lembrando que o valor que aumentar o aço, o alumínio vai aumentar o dobro. E como consequência, a figura formada será essa bem aqui, ó. Ao final, nós teremos essa figura, tá? Aqui. E essa figura nada mais é do que um trapézio isósceles, tá bom? Então, o trapézio isósceles seria a alternativa correta, porque a figura formada, tá? Ela corresponde exatamente a um trapézio isósceles. Bem, mais um exercício, questão da prova da UFPA, diz o seguinte: edificações com grandes extensões, como pontes, linhas ferroviárias e grandes prédios, são construídos em módulos separados, por pequenos intervalos denominados de juntas de dilatação. Então, a junta de dilatação, como a gente falou, é aquele espaço deixado para que o material venha dilatar livremente. Essas juntas são espaços reservados para o aumento, tá vendo aqui, ó, do comprimento dos módulos, devido ao aumento de temperatura a que eles ficam submetidos. Os comprimentos desses intervalos devem ser, letra A, independente do coeficiente de dilatação linear do material. Não, gente, ele depende. Quanto maior for o alfa do material, menor vai, né? Desculpa, pessoal. Quanto maior for o alfa do material, maior tende a ser a dilatação que o material vai sofrer. E esses espaços deixados, eles já têm que ser pensados no próprio material que será, né, utilizado, tá bom? Letra B. Os comprimentos desses intervalos devem ser independentes do comprimento dos módulos? Não, porque a gente sabe que quanto maior, olha só a equação aqui, ó. Olha a equação. Quanto maior for o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação. E lembrando que a gente está falando daquele espaçamento, né? Que é esse espaçamento aqui que é a junta de dilatação. É esse espaçamento que a gente está se referindo bem aqui, ó. Tá bom? Quanto maior o L0, que é o comprimento inicial, maior tende a ser também a dilatação, tá? E esse espaço tem que ser pensado exatamente nesse. Então, ele depende, tá? Do alfa, depende da variação de temperatura, depende do comprimento inicial. Mas de que maneira ele depende? Ele depende diretamente. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra E. Ele é diretamente proporcional ao comprimento dos módulos. Então, quanto maior for o módulo, maior tende a ser o espaçamento deixado, tá? Para que o material não venha sofrer nenhum tipo de prejuízo. Bem, próxima questão, também da UFPA, questão de número 5. Maria, ao passar pela Ponte do Mosqueiro, que é uma ponte que fica localizada aqui no Pará, observou que ela foi construída em blocos, entre os quais se evidencia uma pequena distância. É correto afirmar que a distância entre os blocos, mais uma vez ele está falando da junta de dilatação. Você tem um bloco e você tem aqui um outro bloco. E ele está falando dessa distância aqui, ó. Que é a distância deixada para que um bloco venha se dilatar livremente em relação ao outro. Então, o que a gente pode afirmar? É correto afirmar que a distância entre os blocos, letra A, diminui nos dias de temperatura mais elevada? Gente, quando você tem um aumento de temperatura, o bloco tende a aumentar o seu tamanho, ó. O bloco vai aumentar o seu tamanho. Se o bloco do lado daqui, que é o bloco 1, ele aumenta de tamanho, assim como o bloco 2 também aumenta de tamanho, a gente vai então notar que a distância deixada entre os blocos, ela vai acabar sendo diminuída. Então, a alternativa correta, logo, direto, a letra A. Se você aumenta a temperatura, você também tem uma expansão no bloco que diminui essa junta de dilatação. Pessoal, então a nossa aula fica até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos aí em primeira mão. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.